o da criação do espírito e da cultura da poupança no país. Márcia, parece que agora a questão da poupança é mesmo um assunto soberano. Exatamente, é sempre. O país também é uma grande família. Porque começamos em casa, temos a nossa família, temos a nossa empresa, depois temos o nosso país. Todos esses grupos fazem parte do que é a humanidade. Então as pessoas têm que tomar consciência que a governação de 5 anos não é a mesma governação de Angola. E o país está mais pobre e temos todos que individualmente reparar nisso. Se olharmos para a frase do Presidente, uma das partes mais importantes é a mudança de consciência e poupança. Porque a poupança é o segundo pilar da independência financeira que nós já falamos aqui. Algo que foi apresentado e tenho defendido desde o primeiro programa, os pilares da independência financeira. Então, vamos acabar com a cultura de esbanjar, vamos ser mais conscientes com os nossos gastos, porque, pronto, nós falamos essa última frase, mas anteriormente, para quem for ler o discurso, ainda há uma passagem que o Presidente disse que vamos reduzir gradualmente a estrutura do Executivo, situando à medida das reais possibilidades do país. Isso mesmo, Márcia, coisa que na verdade estamos a falar de uma estrutura maior, Sim. que é o executivo, mas que cada um de nós deve fazer individualmente, Exatamente. que é ajustar o seu modo de vida àquilo que são as suas possibilidades e começando pelos seus rendimentos, que a par das poupanças, dos investimentos e do empreendedorismo são os pilares de uma vida independente financeira. Ok, muito obrigada, Márcia. Exatamente. Só para arrematar, viver de acordo às reais possibilidades é muito importante. E durante muito tempo a consciência do nosso país foi que, entre aspas, o dinheiro era capim. Todo mundo conhece essa expressão. Não para todos, mas para alguns, mas nós temos que esquecer isso e temos que começar a ser mais conscientes. É verdade, Márcia, o dinheiro não é capim, também não é folha, não cresce nas árvores, e porque nós estamos aqui para ajudá-lo a ter a sua educação, não a ter a sua independência financeira. Afinal, esse é o nosso conceito de riqueza. E para nós podermos conseguir isso numa dimensão estadual, devemos começar individualmente. Afinal, o Estado tem como seu elemento constitutivo o povo e o povo somos todos nós. Exatamente. Então façamos a nossa parte, Márcia, e vamos então saber hoje qual é a diferença entre passivo e ativo e como é que os nossos cambas ricos devem identificar o que têm. Pronto. É assim, em finanças pessoais, o maior objetivo, como nós sempre falamos aqui, é atingir a independência financeira, que é a nossa riqueza pessoal. Para atingir a independência financeira, o Camba precisa ter noções básicas dessas duas coisas, que é o que é um ativo e o que é um passivo. Então, nós precisamos de compreender isso. Mas existe um senão. Existe ativo e passivo contabilisticamente, que as pessoas estudam contabilidade, que sabem que são todos os nossos bens e direitos, e também dívidas a receber, ou seja, tudo o que nós temos, e os passivos são as nossas obrigações, as dívidas a pagar. Mas isso contabilisticamente falando. Em finanças pessoais é um bocado diferente. Nós temos uma abordagem que é: um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, ou seja, tudo que possua que lhe renderá ganhos, podendo se transformar em uma fonte de rendimentos permanente. Comprou algum bem que é capaz de lhe aumentar o valor e ainda render algum dinheiro, é um ativo. Há ativos que geram ganhos somente uma vez, ou seja, se eu comprar alguma coisa e depois vender e colocar uma margenzinha. E há ativos que dão para tirar ganhos recorrentemente. Por exemplo, se eu construir uma cantinazita e alugar a entre aspas, mamado, tenho uma renda todos os meses e já recebo alguma coisa. O passivo, pelo contrário, é tudo aquilo que retira dinheiro do seu bolso, é exatamente o oposto do ativo. É tudo aquilo que vai lhe gerar gastos periodicamente. Márcia, eu se colocar o dinheiro a render, também é um ativo? Sim, é um ativo porque vai receber um ganho daquilo. Ou seja, o dinheiro também é um ativo. Uma aplicação é um ativo.
Márcia, e já que nós estamos aqui a tentar fazer a distinção entre ativos e passivos, eu muitas vezes ouço as pessoas a dizerem que um dos maiores investimentos que podemos fazer é na nossa casa própria. A casa é um ativo ou um passivo em termos de finanças pessoais? Pronto, nós vamos chegar lá na casa e vou pôr mais aqui algum exemplo e vamos mostrar que se nós queremos ter uma vida mais rica, nós temos que fazer um equilíbrio entre ativos e passivos. Por exemplo, quando nós compramos um carro, o que é que temos que fazer? Temos que pagar a prestação, temos que pagar o seguro, temos que pagar a manutenção, temos que pagar o combustível, a taxa de circulação. Então, aquele bem que supostamente era um ativo para nós, um bem, alguma coisa que nós temos, vai fazer com que nós gastemos cada vez mais, ok? Então, o que é que vai acontecer? Muitas vezes as pessoas compram as coisas e não avaliam a estrutura de gastos que vem por trás. Ok. Pronto. Sim, senhora. Então, ou seja, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, mas eu consigo sustentar aquilo? Porque tem que pensar no combustível, na manutenção, no seguro de responsabilidade civil obrigatória, para o caso de um carro, não é? No IPU, para o caso de um carro. Para casa, exatamente, nós crescemos a IPU saber, por causa da casa. por causa da casa, Ok. certo? Nós crescemos com aquilo de que a nossa casa é o nosso maior investimento, tens de ter uma casa, tens que investir, mas será realmente um investimento? Pode ser um investimento, às vezes é, mas também pode não ser. E quando é que é e quando é que não é? Pronto. Uma casa é um investimento quando a casa gera-nos rendimentos. Se eu coloco a minha casa para alugar, compro uma casa que é de minha propriedade, alugo, este valor que eu for receber vai trazer a renda que o inquilino vai pagar. Com isso eu posso pagar já algumas despesas da casa, como IPU, a prestação, e ficar com algum dinheiro extra para mim. Então, neste caso, a casa é um ativo, Neste caso, a casa é um ativo. porque nos traz rendimentos, não é? Põe Exatamente. dinheiro no nosso bolso. Põe dinheiro no nosso bolso. Quando é bem. que a casa não é um investimento? Falando em finanças pessoais, pode ser um investimento emocional para si, tem um lar para a minha família, mas não é disso que nós estamos a falar aqui. A casa não é um investimento quando nós vivemos nela. Por isso é que nós temos de ter muito cuidado sobre qual é a casa que nós escolhemos. Afinal, Porque, sabia que... porque assim que nós entramos para casa, nós queremos decorar, queremos fazer obras, queremos pôr o tanque de água, o gerador, ABC. tem que se pagar as despesas do condomínio, para quem já vive nas centralidades. E eu quero ter jardim, eu quero ter piscina, e eu quero isso, e eu quero anexo, e eu quero quarto para os meus primos. Então, pronto. Tudo isso tem o seu preço e tudo isso vai aumentar a fatura da casa, ou seja, eu vou gastando cada vez mais com aquela casa. Logo, ela é um passivo. Logo, ela é um passivo. O que é que acontece? Nós notamos muitas vezes agora com essa crise que muitas pessoas não conseguem sustentar a casa que têm. Certo. Okay? É difícil manter todas as manutenções, manter piscina, jardineira, etc. O meu conselho é: nós devemos escolher uma casa que é ajustada às nossas possibilidades. Ou seja, não adianta, vou construir uma casa que cheguem os meus 8 filhos, mas eu não tenho como sustentar uma casa para 8 quartos. Se calhar faço mais pequena, mais comedida, e o resto do meu dinheiro procuro ativos que realmente possam me gerar rendimentos. Edilson? Portanto, Márcia, portanto, uma casa pode ser tanto um ativo ou um passivo, dependentemente de como eu vou usufruir da casa. Exatamente. Ou seja, se eu quiser comprar uma casa para uso próprio, para viver com a minha família, eu vou ter gastos. Exatamente. Implica dizer que isso já não é um ativo, É um passivo. passivo. Agora, se eu comprar uma casa e pôr ela a arrendar, como acontece em muitos países do mundo, as pessoas compram casas, renovam as casas e depois entregam às agências de imobiliários, então já se torna um ativo nesse caso. Sim, porque é Ou um seja, investimento a e dif- vai tirar ganhos a partir A diferença daí. do ativo passivo depende muito de nós também. Sim, de como depende é que nós... de nós, ou seja, a vida é um equilíbrio. Não Sim. vou dizer que eu vou viver uma vida sem passivos, porque não existe. Nós Sim. precisamos de ter gastos, precisamos de conforto e
e precisamos de coisas para nós, mas temos que avaliar e fazer um meio termo. Sim. Eu não posso ter só passivos. O que é que vai acontecer? Vou gastar só casas de luxo, tenho carro, vou jantar fora, gasto, mas não tenho retorno. O que é que vai acontecer? Vou ter uma vida pobre, financeiramente pobre. Se eu tiver um equilíbrio, tenho os meus passivos, mais passivos, bem escolhidos, de acordo com as minhas possibilidades, e também tenho ativos que me gerem rendimentos, então eu tenho uma vida mais equilibrada e tenho uma possibilidade maior de atingir um outro patamar. Márcia, eu acho, falaste em ter uma vida mais rica e levou-me a uma questão que eu acredito que tem a ver com muitos ouvintes lá em casa. Entre ativos e passivos, como lidar com aqueles casos de portanto, gastos extras, imprevistos, nos casos de óbitos, contribuições para casamentos e pedidos, em que muitas das vezes há dinheiro, então o meu lado é mais benéfico, outras das vezes não, é o outro lado, muitas das vezes não há aquela compreensão, porque não, também é demais, não é? Toda hora óbito, toda hora pedido. Como lidar com esse tipo de situações? É assim, nós temos que conversar com as nossas famílias e nós também temos que saber o que é que nós queremos. O que é que acontece? Muitas pessoas não têm planos. Eu não tenho planos, não tenho objetivos e o meu dinheiro serve para qualquer coisa. Por isso é que eu contribuo para todos os pedidos, todos os óbitos, todos os casamentos. Claro que é cultural e isso acontece no nosso país. Todos nós, de vez em quando, temos que ajudar a nossa família, mas não é sempre. E não é de acordo com o que a nossa família quer, é de acordo às nossas possibilidades, que eu tenho estado aqui a mencionar sempre, de acordo com as nossas possibilidades e de acordo com os meus objetivos. Eu tenho um plano, os meus filhos daqui a X anos vão para a universidade, eu tenho que estar a poupar o dinheiro dos meus filhos. A partir de agora. A partir de agora. Eu também, nós também trabalhamos muito um conceito chamado fundo de emergência, que é uma poupança para emergências. Não estou a falar no caso dessas contribuições, que isso mesmo nós temos que avaliar caso a caso. Há casos que o familiar tem que saber dizer não. É muito importante na nossa vida nós sabemos dizer não, porque as pessoas também, parecendo que não, acostumam-se. Ou seja, né? Eu tenho um tio Rosário, que o tio Rosário até trabalha na rádio, é famoso, então aquele meu tio é mesmo rico. Qualquer problema, ligo para ele. Não. Qualquer problema, você vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro e vai tentar resolver. No caso de estar muito difícil, podes falar com o tio Rosário para pedir um conselho primeiro. E depois, se o tio Rosário achar que deve e que pode ajudar-te financeiramente, vai ajudar. Porque até há situações, eu já acompanhei, em que estipulam o valor que deve ser contribuído. Isso é exagero. Eu acho que foi aí onde nasceu a expressão em que azar não é só óbito. Não, mas aqui, Rosário, só para reforçar, a Márcia já disse que é muito importante saber dizer não na vida, quanto mais não seja no que diz respeito a questões financeiras. E uma das formas de organização financeira é também criar um fundo financeiro de acordo à nossa medida e às vezes mesmo com o fundo, porque pode ter ocorrido em simultâneo uma infelicidade, mas a pessoa também teve alguma emergência em casa e já teve que utilizar o dinheiro do fundo, mas aqui pode-se fazer uma coisa, olha, desta vez eu não tenho como contribuir financeiramente, mas posso disponibilizar o meu carro para cozinhar, ou nem sempre a contribuição tem que necessariamente ser financeira, não é? Isso também é uma forma de se contribuir, sim, não é, Márcia? Sim, e nós temos que entender que pronto, estamos todos em dificuldades e que qual é o problema da nossa sociedade? Nós procuramos sempre o caminho mais fácil, que é vou pedir dinheiro. Não, vamos tentar ser criativos, não falo só em situações de infelicidades familiares, mas em outras situações. Eu não tenho um emprego, estou a pedir dinheiro em todos os meus amigos, estou a pedir dinheiro a toda a minha família, sem sequer me preocupar em procurar um emprego, sem me preocupar em fazer um trabalho extra. A casa até que o telefone toca, Edilson não vai pedir dinheiro. Falando nisso, o Edilson pediu a palavra, não é para pedir dinheiro. Por favor, Edilson. Olha, nessa cena da explicação que fez em relação à casa, não é? Sendo ativo, sendo passivo, consoante como nós queremos tratá-la, não é? Eu pergunto, no que toca a empresas, vamos supor que temos uma empresa e estamos em liquidez, estamos a vender tudo nesse caso. Sim. O que é que se torna
um ativo ou um passivo numa empresa? Em empresas é diferente. As empresas têm que ter contabilidade organizada e as finanças de uma empresa não são iguais às finanças pessoais. Ok. Em empresa, os ativos é o que a empresa tem, os seus bens e os seus direitos, que é as dívidas que eu tenho a receber, é um ativo, e os bens que a empresa tem, edifícios, terrenos, automóveis, mobiliário, isto tudo constitui o ativo da empresa, que é diferente da avaliação que nós fazemos em finanças pessoais para o nosso bolso em casa. Ok. Sim, senhora Márcia. Então, hoje estivemos aqui a abordar a componente dos ativos e dos passivos. Que fique bem claro, ativos é tudo aquilo que põe dinheiro no nosso bolso, passivos é tudo aquilo que tira, não é? E temos que encontrar um equilíbrio entre ativos e passivos. Não vamos só tirar o dinheiro sem para pagar, sem para gastar, e também temos que receber dinheiro. Vou fazer uma pergunta mais pertinente. Ninguém me leva a mal. Vamos supor um pai que tem um filho fora. Sim. Não é? Um filho de fora torna-se um ativo ou um passivo? Um filho não é um bem. Não pode ser considerado um ativo ou um passivo. Um filho é um bem familiar. Não é um bem, Dilson. As despesas que ele tem um filho com filho é uma responsabilidade. Sim. E no nosso canal Cambarrico nós temos um artigo sobre como dividir as despesas dos filhos sendo um casal separado. Ok. É muito bom, sugiro a todas as pessoas que não vivam com o seu pai. Sim. Com o pai do filho ou mãe. Exatamente, porque nós na nossa sociedade temos muitas dificuldades nessa área, por desentendimento, quando os casais não estão juntos. Às vezes, mesmo estando juntos, há pessoas que não querem colaborar nas despesas dos filhos. Sim. Estando separados, já é mais difícil. Então, nós temos ali várias dicas que podem tornar isso bem mais fácil. Um filho não é um bem, uma responsabilidade, e nós temos cuidado financeiramente até atingir a maioridade. Sim, senhora Márcia. Então fica aqui mais uma dica do Cambarrico: distinção entre ativos e passivos. Estas e outras mais você pode encontrar no site que é o www.cambarrico.com.